Olá, estamos chegando com mais um programa Santiago Entrevista, sempre na segunda-feira, a gente com um programa inédito, e para você que nos assiste também nos outros dias, principalmente na quinta-feira, nosso programa às 10 da noite, e no domingo, né, sempre no domingo, fazendo aquele encontro com você às 10 da manhã, para você que não tem tempo, né, de assistir nos outros horários, a gente sempre com as reprises, até inclusive temos uma reprise de madrugada. É sempre bom estar em contato com você, não esquecendo também que você pode acessar nossos vídeos também, né, depois que eles vão ao ar aqui pelo Canal 9, você tem acesso a eles no YouTube. É só você acessar o YouTube da TV Sete Lagoas, YouTube/TV Sete Lagoas. E nesses últimos dias, a gente com convidados super especiais aqui no nosso programa, lógico, todos são especiais, mas agora com um calibre maior, né? Semana passada a gente teve aqui o prefeito Márcio Reinaldo e hoje eu trago aqui o grande comunicador, ele que é responsável, né, pelo grupo de comunicação mais forte da região, que é o Grupo Padrão. Nosso grande amigo Geraldo Padrão está conosco mais uma vez de volta aqui. A gente que é parceiro, né, há muitos anos, né, e eu até fiz uma colocação no nosso grupo lá outro dia. Fico sempre muito grato quando eu sou convidado a participar do aniversário da Rádio Muzirama, né, este ano fazendo aí 36 anos. Lá estive também, uma noite bastante memorável, uma noite muito feliz. E eu sempre sou muito grato de reencontrar grandes amigos e sempre repetir, né, que eu moro em Sete Lagoas, principalmente devido ao seu Geraldo Padrão e também à Rádio Muzirama, que me recebeu de braços abertos já há mais de 20 anos, onde eu vim trabalhar aqui na emissora e estou até hoje. Seu Geraldo, eu gosto sempre de lembrar isso, porque é uma satisfação para mim sempre estar junto com o senhor. Muito obrigado pelas considerações, o Santiago. E a recíproca é verdadeira. Eu sempre admirei seu trabalho, a sua competência, a vontade de servir a Sete Lagoas. E isso é muito importante, porque é através da comunicação que a comunidade toma conhecimento dos fatos reais, dos acontecimentos e também do próprio desenvolvimento e do crescimento da cidade. É um prazer muito grande estar com você. Claro, eu acompanho de perto o seu trabalho, mesmo o Canal 9, né? Então a gente está sempre ligado e sempre acompanhando. Muito obrigado. Que bom. E uma noite tanto, né? Vamos falar desse aniversário da Muzirama, com cantores sempre, né? Com vários conhecidos lá, seus, né, grandes amigos. É sempre bom comemorar isso todo ano, né? Olha, a Rádio Muzirama completou 36 anos. De certa forma, a gente volta no tempo e no espaço exatamente para assimilar o que aconteceu e os primórdios, como que aconteceu para que nós estivéssemos à frente de uma projeção natural que é da Rádio Muzirama. Hoje, atingindo a mais de 140 cidades cadastradas e também o mundo inteiro, através da internet, que dá sempre esse condicionamento. Então, é muito importante. E você falou da comemoração do aniversário. Nós tivemos uma grata satisfação de ter, além de empresários, autoridades presentes, na parte artística, nós tivemos a presença da Larissa Ramos, que é uma cantora que eu admiro bastante, teve seu início também na Rádio Muzirama, e também da Jéssica Rodrigues, que além de ser afilhada do grande cantor e grande artista Eduardo Costa, também de ser uma grande amiga nossa e que começou também na Rádio Muzirama. A Rádio Muzirama não deixa de ser um celeiro natural dos grandes artistas. Veja bem que todo sábado pela manhã eu apresento dentro do programa Povo no Rádio, vamos dizer, aquela avaliação que se faz dos novos talentos, da busca de novos artistas, e vários cantores passam por lá e são admirados aí pela comunidade setelagoana e região. Esse projeto ele é divino, né, do outro programa, né? Do Fantástico Mundo da Criança, é uma consequência, né? Na verdade, há até hoje uma reclamação enorme de
advinda das crianças, dos adolescentes, por que não voltar com o Fantástico Mundo da Criança? E você veja bem que a vida, ela é tempestuosa. Hoje nós caminhamos para 80 anos de idade, 61 anos de imprensa, mas pesa bastante exatamente aquilo que relaciona com a idade, porque o apresentador, eu vou citar o caso do grande apresentador de televisão, do Silvio Santos, que passa de 80 anos, mas ele já sente o peso e o cansaço. Da mesma forma, nós também sentimos esse peso e vamos dizer que, conjugando com a programação, hoje, transmissão de jogos esportivos e tudo, então nós fomos obrigados a modificar. E o programa, então, ele paralisou, não vamos dizer que encerrou, mas paralisou, depois de 29 anos de atividade. E a gente faz exatamente, juntamente com o Roberto da Galera, o Roberto Alves, aos sábados, no horário de 9 da manhã até o meio-dia. E com isso a gente agrada, assimila a participação do ouvinte. E isso é muito importante, porque você descentraliza a própria programação e dando oportunidades outras a todos aqueles que queiram participar do rádio. Inclusive, foi um destaque aí, acho que nacional, né, semana passada, o programa parece que Luciano Huck com a Paula Fernandes aqui, que também passou pelo programa seu, né? Na verdade, a Paula Fernandes guarda essa imagem de ter iniciado, ela iniciou na cultura, não foi na Muzirama, né? Mas a apresentação foi, sem dúvida nenhuma, uma evolução do trabalho artístico, e o Luciano Huck, que vem homenageando vários cantores, quis homenagear a Paula Fernandes. E ela foi contar exatamente a história dela, dos primórdios, do seu trabalho e da evolução artística em Sete Lagoas e no Brasil e internacional. Então, no sábado foi produzido, apresentado, e na verdade nos sensibilizou bastante, porque nós não acharíamos que um dia a própria Paula Fernandes pudesse avaliar esse trabalho que é do rádio aqui em Sete Lagoas. E realmente ela mostrou. O Luciano Huck esteve lá na rádio, participou do programa, fizemos as gravações e deu um ênfase enorme que valorizou bastante Sete Lagoas. Realmente, né? É importante essa colocação do artista daqui que sai e lembra a terra, né? Que lembra que teve... Não esquece, né? Não esquece, faz uma homenagem, né? Eu acho que é muito interessante. Nós temos aí o caso do Zacarias também, que passou por lá, né? Já se foi, mas é uma lembrança que todo mundo sempre fala de Zacarias de Sete Lagoas, né? Na verdade, falta muito em Sete Lagoas, na área da cultura, ainda que bajule, ainda que busque contemplar, mas falta muito dentro da estrutura municipal, um apoio mais importante de valorização. Sete Lagoas é um celeiro de artistas. Eu tenho por hábito, às vezes ao frequentar barzinhos, né, quando tem essas apresentações, de avaliar pessoalmente a necessidade que se tem de dar uma conotação mais importante, mais positiva, para valorizar esse pessoal que vive aí, às vezes, é o caso, por exemplo, do Nivaldo, né, do mototáxi, que participou com o milho cozido na época do Corpo e Alma, e valendo dizer de que o Corpo e Alma foi estruturado quando era prefeito o Sérgio Emílio,
a Maria Dalva, tendo uma parceria com a Lia Padrão e com o Divino, meu irmão, é que produziram naquela época o Corpo e Alma. Nós já tentamos, inclusive com o próprio prefeito municipal, quando ele foi eleito, eu cheguei a desafiá-lo para realizar essa situação. Entretanto, não foi dado tanto valor a essa arte cultural. É claro, a gente tem, por exemplo, o Festival de Inverno da Universidade Federal de São João del Rei, que é um grande acontecimento e marcante, assim como nós temos pelo teatro, o João Valadares participando, que é muito importante. Mas veja bem, valorizar o artista de fora se torna um ponto até negativo, porque você tem que valorizar a prata da casa. Isso é muito importante. E é esse valor que a gente dá, e como demos na época do programa O Fantástico Mundo da Criança. Quantas vezes, sábado, domingo, nós, além de apresentarmos no nosso auditório, nós percorrimos essas cidades periféricas, levando sempre aquela imagem cultural de Sete Lagoas. Hoje, há necessidade, sim, não se pode negar esse acontecimento. É claro que tudo isso evidencia gastos, mas a valorização humana dentro do seu trabalho cotidiano é muito mais importante e é muito mais salutar. Eu tenho, dentro da minha concepção, de que várias pessoas, crianças, jovens, que poderiam estar se destacando muito mais, não são exatamente por falta desse apoio. Com certeza. Agora, vamos colocar aí, 36 anos, vamos colocar a base só pela Rádio Muzirama, 36 anos aí na área da comunicação. Avaliando essa questão artística, né, e cultural, você acha que a gente está atrasado em termos de ter, por exemplo, aqui um local que pudesse guardar essa memória da cidade, né? Esses artistas que passaram, a situação da imprensa em si? Você acha que nós não estamos muito, tipo assim, muito lento nesse sentido? Porque eu acho que seja no mínimo uma casa pequena com as coisas da imprensa. O memorial. O memorial, sei lá. O memorial, ele é de suma importância. Veja bem de que dentro dessa progressão natural, a gente percebe de que quando o Alfredo Valadares buscou implantar o Museu do Som, da Imagem do Som, até por uma consequência de informações nossas, já que ele era colunista do jornal O Centro de Minas, na época nós fizemos doar 1000 aqueles LPs pretos, negritos, de 33 rotações, e várias outras coisas, alguns equipamentos antigos da Rádio Cultura. Mas ninguém fala onde que está isso. Vez por outra, eu cobro daqueles que militam, seja no Casarão, seja na Secretaria da Cultura, mas cada um, eu vou usar um termo aqui até meio esquisito, né? Cada um escorrega para um canto porque não quer assumir a responsabilidade de tantas coisas que foram desviadas, sumiram, não é? O Memorial do Zacarias, por exemplo, tinha que ter uma progressão maior, de maior substância, e não tem. Veja bem, a própria Rede Globo fez aqui o Globo Repórter, também com minha participação, fazendo reviver os momentos importantes dos Trapalhões, e de onde vários frutos foram tirados.
A história, o Santiago, ela não se apaga. A história não se apaga. Ela é contínua e é perene. O que acontece é que, muitas vezes, aqueles que seguem para o trabalho dentro das secretarias, assessorias e do convívio com o poder público, muitas vezes esquecem dessa responsabilidade. Lá ele está em nome da comunidade, mas tem um valor maior que é exatamente a substância financeira. Ele vai pelo emprego e não pelo trabalho de proporcionar conhecimentos à comunidade. Como não tem um plano diretor nesse sentido, acaba que entra um, entra outro e a coisa... Olha bem, nós falamos aí um pouco da Paula Fernandes. Há de lembrar, a Paula Fernandes, quando ela tinha seus 9, 10, 11 anos, ela desmembrou o seu cunho artístico, talvez pelo incentivo da própria mãe, a Dona Dulce, e cresceu de uma maneira a dar exatamente essa substância natural e, hora nenhuma, eu posso dizer dessa forma, e claro que muitos vão repudiar o que eu vou falar, ela não teve o reconhecimento que ela merece pelos poderes públicos de Sete Lagoas. Não teve. Algo ela teve lá com a gente, tanto no Fantástico Mundo da Criança. O Fantástico Mundo da Criança começou em 86, dia 9 de novembro de 1986. E a apresentação da Paula Fernandes foi significativa para nós que trabalhamos, que divulgamos, que participamos, para o trabalho do próprio rádio, como também para ela própria, em termos de divulgação, de crescimento. O próprio Zacarias, ele participou, não é, de programa Babosal é Assim, que era um programa apresentado por Wilson Tanuri, quando ele ainda não era prefeito e nem deputado, mas ele era um radialista, um sertanejo e um grande participante da vida de Sete Lagoas. Posteriormente, o Zacarias teve aquela ascensão natural, mas ele deixou emoldurado no trabalho da Rádio Cultura, de onde eu tive a felicidade de escrever um livro, Babosal Era Assim, em prosa e verso, contando bastante da história da Rádio Cultura. Você sabe perfeitamente, Santiago, que a Rádio Cultura, ela foi não a primeira, mas ela foi uma das primeiras dentro do contexto da comunicação brasileira. Não fui eu. Pela história, né? Pela época. Exato. Eu não fui o fundador. Mas foi, principalmente, Minas Gerais foi uma das primeiras. Mas eu adquiri os direitos da Rádio Cultura e a própria formação depois que eu fui vice-prefeito de Alberto Moura. Eu fui vice-prefeito de 1970 a 72 no chamado mandato tampão. Na verdade, quem seria candidato a prefeito na época seria eu. Eu era presidente da Câmara Municipal, eu fui presidente, 69, 70, e eu fui vereador 10 anos. E, por consequência, eu fui, então, vice-prefeito de Alberto Moura, dentro da composição política da época. Então, esse trabalho, condicionado à apresentação do próprio Zacarias, e que é mistério dizer de que, ainda que tenham alguns valores arquitetados e mostrados na valorização do Zacarias, é muito pouco pelo que ele fez pela cidade. Com certeza. Você sabe, eu tenho, por exemplo, no meu arquivo, no meu acervo, alguns scripts de programas
do Zacarias no programa Barbosal é assim. Então, o entusiasmo que eu tive de escrever Barbosal era assim, onde reproduz não só a figura de Wilson Tanuri, mas de tantos outros que participaram da vida, né, da rádio, com crônicas do dia e com vários assuntos importantes da história de Sete Lagoas, sem dúvida que é um acervo que, após a minha partida, ele, né, o acervo, vai ser referenciado. Mas quanta coisa deixada pelo Zacarias que ficou esquecido, ficou aí no tempo e no espaço. Eu acho que falta alguma coisa dentro das administrações. Não estou culpando só a administração atual, não. Todas as outras. Embora eu relevo aí um pouco do trabalho realizado pela grande professora Miralda Faria Roque, que Muito bem lembrado. Valorizava bastante e estava sempre em contato comigo lá na rádio, buscando informações, valorizando os aspectos artísticos que enunciavam nos nossos trabalhos, na Mozirama e na cultura. E agora temos também a outra questão, que eu vou falar disso rapidinho, é a perca do Guará, né? Que também é uma outra pessoa que é histórica, né? Eu ia, inclusive, falar exatamente a respeito. Veja bem, dia 11 de maio, agora, o Guará completaria 46 anos de rádio. O seu início, o Guará foi servente de pedreiro na construção do prédio da CEBIG. E, até citando, deixando uma colocação paralela, e faleceu agora recentemente, Mauro Rocha, que foi o descobridor do Guará. O Guará, vindo de Pirapama, das origens, né, familiares, ele cantava, formava duplas. Eu conheço assim a história dele. Ele sempre foi muito aberto comigo. E tanto é verdade que eu lancei em 1953 um LP do Guará e Pedro Gonçalves. Eu estou reproduzindo ele em CD. Mas o Guará, ele teve um acesso crescente, depois ele deixou, ele esteve em Leopoldo, ele esteve em Belo Horizonte, mas retornou a Sete Lagoas, onde mostrou exatamente a sua vinculação no rádio em Sete Lagoas. De boa lembrança sua também. Então veja bem, são fatos históricos que fazem parte da história de Sete Lagoas e são esquecidas. Nós tivéssemos um memorial, né? Nós aqui levantamos essa questão. Olha bem, deixando um pouco a parte da música, mas indo pelo jornalismo, pelo trabalho crescente cultural, nós temos que lembrar, por exemplo, Sebastião Paula Silva, que foi o critilendo, que tinha uma coluna de grande aceitação na cidade, que dava conotação política, artística e cultural. Nós tivemos o Delmo Costa, que também da mesma forma. Nós tivemos o Divino Padrão, meu irmão, que foi um grande entusiasta, e ele com a sua esposa Lia Padrão realizaram juntamente com Maria Dalva, no governo do Sérgio Emílio, o programa Corpo e Alma, com a participação de tantas pessoas. Vez por outra chegam essas pessoas lá e falam: oh, quanta lembrança eu tenho do Corpo e Alma. Então, essa memória viva de Sete Lagoas, que deveria estar nos anais constantes,
Está morta. Pois é, mas você pensa que a gente poderia criar alguma coisa no Sete Lagoas, em que sentido? A gente falou aqui do memorial, você acha que isso deveria ser de que forma? Porque tá certo que a gente está vivendo uma crise agora, mas não vamos viver ela sempre, e eu sempre gosto desse programa aqui, a gente tirar algo de bom para lançar uma ideia. Eu diria para você, Santiago, que o início de tudo talvez seja fazer, incrustar na cabeça do próprio governante ou daqueles que fazem parte da sua assessoria, de trazer de volta o que existiu. Trazer de volta. A figura de Alfredo Valadares é histórica na cidade. O Museu da Imagem e do Som é um fato histórico da cidade. Mas está perdido. Onde que está? Aí fica aquele questionamento. Será que houve desvio? Será que carregaram? Não é? Ou até agregar coisas novas, né? Vamos citar, por exemplo, você falou sobre Paula Fernandes, né? Que é uma artista Sete Lagoas que está aí fazendo sucesso. Nós comentamos aqui a respeito também do Guará, que já se foi, mas é uma pessoa que é muito querida ainda por muitos, né? A lembrança muito remota. Mas vamos lembrar de um outro... Zacarias, né? Alguns jornalistas que você citou, até o Mauro, que faleceu há pouco tempo. Mas nós temos aí, por exemplo, um João Carlos Oliveira, que está aí ainda em vida e que merecia também homenagem pelo trajeto que ele teve. E você próprio também merecia pelo seu trajeto de 36 anos. Eu pessoalmente... Não estou dizendo assim, não vamos colocar questão de a gente ter uma vaidade, alguma coisa, mas, quer dizer, é um trabalho prestado. Quer dizer, eu estou em Sete Lagoas, você sabe que você abriu as portas para mim há 20 anos. Eu estou aqui há 20 anos trabalhando na imprensa de Sete Lagoas. Eu vou completar dia 19, 61. Muitas pessoas acham que eu comecei no rádio. Não, eu comecei no jornal Alvorada do Padre D'Amato. E uma coincidência existe, que era o superintendente do jornal, o Finaú D'Amato. Ele que me levou para o jornal. Pois é, mas aí eu te pergunto, um cidadão normal aí, vamos colocar aí, 20, 30 anos, você pergunta a ele sobre esse jornal, ele saberia que jornal é esse? Falta exatamente o valor cultural. É claro, eu respeito bastante o Márcio Vicente da Silveira pela sua história, pelo, vamos dizer, pelo condicionamento de buscar, né, a própria memória. Veja que nas comemorações, se não me falha a memória, dos 100 anos dos jornais de Sete Lagoas, ou da implantação, ele fez promoveu um acontecimento lá no museu, como é que chama? Museu Histórico, foi. Onde ele fez fez uma homenagem, uma entrega de um certificado. Um certificado, e fez também a pedra fundamental. Foi. Não é? Para ser aberta talvez 50 anos depois, ou não sei o prazo, isso aí eu não me recordo. Mas esse condicionante, olha bem, quando eu fui vereador, eu fui solicitado uma vez pela senhora Isbela, que era florista, morava na Fran Peixoto, né, próxima à casa de meus pais, para que eu concedesse a identificação de um jornalista, concedendo a ele a identificação numa praça pública em Sete Lagoas. E aquela praça onde tem o Santuário da Adoração, onde tem a Assistencial Santa Clara, eu denominei na época José Cândido da Silveira, que foi
uma grande personagem na vida de Sete Lagoas. Mas veja bem, ô Santiago, que talvez fazendo também aí um paralelo, eu no livro Babosal Era Assim, em prosa e verso, eu publico várias crônicas do dia que fazem parte da vida cultural de Sete Lagoas. E eu destacaria, por exemplo, 3 crônicas que foram importantes na vida de Sete Lagoas, quando, numa partida de futebol do Campo Democrata, Dr. Márcio Paulino, uma das grandes figuras históricas de Sete Lagoas, foi obrigado a entrar em campo para retirar o juiz por causa de ele estava beneficiando um clube que não é o Democrata. Também o bispo Dom José Batista de Almeida Pereira teve que entrar no campo para retirar um juiz também, da mesma forma. São valores históricos. Nós trouxemos a Sete Lagoas, há vários anos, global. O que era global? Era um grupo formado por artistas da Rede Globo que jogavam futebol. E fizemos como se fosse um teatro, né? Um lazer no Duarte de Paiva com jogadores. Lima Duarte, Saci Pererê, Paulo César Grande, o Sérgio Chapelin e tantos outros. Histórico isso, né? Só o William Bonner, né? Vieram a Sete Lagoas jogar futebol com a Rede Padrão de Comunicação. São fatos históricos que marcam uma vida, não é? Em cada ponto sempre tem uma dimensão. Quando buscaram homenagear o anfiteatro do Casarão com Mauro Facto Gonçalves, o Zacarias, eu me recordo que houve assim um imbróglio natural que era exatamente do destaque, né, do Zacarias. E onde usou do artifício da palavra um cidadão que fazia parte, na época, né, do jornal e tal, da imprensa de Lagoas, que hoje está em Belo Horizonte, irmão da minha grande amiga, a quem eu rendo minhas homenagens também, nessa hora, Maura Lúcia Mascarenhas. Então, a história, volto a dizer, ninguém tira e ninguém apaga. Agora, falta executar aquilo que diz de perto a esse sentimento. É um sentimento de amor, é um sentimento de fé, é um sentimento de gratidão. Eu vou citar um caso para você, se me permite. A Diocese de Sete Lagoas ia comemorar 50 anos, há 10 anos passados. Ela vai comemorar agora em julho 60 anos. Reuniram-se autoridades, pessoas ligadas ao meio religioso, para discutir como se faria a divulgação da diocese. Eu não havia sido chamado e nem convocado. Meu grande amigo, doutor Hélio Peixoto, que é meu colunista no jornal Sente Minas, participava desse acontecimento. Alguns familiares da Fran Avelar, várias pessoas da comunidade. Quando isso eu soube na época, faltavam algumas informações no jornal e tal. Aí o doutor Hélio Peixoto levantou a questão e falou: gente, nós estamos quebrando cabeça sem irmos diretamente nos valores históricos que deram sentido à implantação e o crescimento da diocese. Quando a dona Lúcia Velar, que foi minha professora, citou: olha, engraçado, quem deveria estar aqui com a gente é Geraldo Padrão, porque ele é uma história viva da vida de Sete Lagoas.
me convocaram, eu fui, eu participei e me transformei no editor do jornal, com a participação do atual padre de Santa Luzia, o padre Evandro, que é um grande historiador, inteligência rara. Inclusive foi secretário dos bispos, né? Uhum. Então, isso tudo, o Santiago, é importante você traduzir nos fatos naturais da vida cultural, artística, musical de Sete Lagoas. E é importante para que as novas gerações saibam o que aconteceu na sua cidade, né? Porque a cidade, eu percebo o seguinte, outro dia eu estava até fazendo uma reflexão, que eu tenho uma tese que eu defendo, mas assim, eu tenho percebido que aos poucos a cidade vai deixando de sair, ela vai deixando, né, de pertencer ao Sete Lagoano que nasceu em Sete Lagoas e vai se transformando para outras mãos, né? A cidade vai crescer demais e vai transformar, né, esse controle para outras pessoas que precisam de saber no futuro o que aconteceu no passado. Você quer verificar uma situação, e é comum, às vezes, nos eventos sociais, até nos velórios, né? Quando tem ali 3, 4, 5 pessoas dialogando sobre os fatos, fazer uma avaliação. De onde que você nasceu? Eu nasci em Fortuna de Minas. E você? Eu nasci em Morada Nova de Minas. Nós não. Nós somos sete lagoanos por consequência. Então, um grande número figurados em Sete Lagoas e que exerce aí atividades industriais, empresariais, não são de Sete Lagoas. Vieram aqui, se estabeleceram, porque é uma cidade que dá esse sentido prático, natural do seu próprio crescimento, não é? Várias cidades periféricas, as pessoas deixaram essa cidade e vieram para Sete Lagoas. Se transformaram numa vida positiva de crescimento e de desenvolvimento comercial, industrial, econômico da cidade. Mas só que é importante, né, lembrar disso, falar principalmente para as autoridades, né, que é uma coisa que vai passando e tem que ser tomada providência urgente, né? O senhor já falou, principalmente esse museu aí, né, da imagem e do som, é importante que ele seja reativado e que novas pesquisas sejam feitas para que esse memorial da cidade ele permaneça vivo, porque a vida vai mudando, as coisas vão mudando e é preciso que se preserve, né, esse valor, né, que a cidade tem, essa transformação que a cidade passou também e principalmente os grandes nomes, né, que ajudaram a construir essa cidade. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, daqui a pouquinho voltamos para o segundo bloco, recebendo hoje o senhor Geraldo Padrão, que é o diretor-presidente, criador do grupo da Rede Padrão de Comunicação. Já voltamos.